Olá, boa noite, seja bem-vindo a esse espaço, a esse canal, a essa semana de oração que estamos fazendo juntos enquanto analisamos a oração no Evangelho de Lucas. Aliás, eu disse boa noite, mas não sei a que horas é que você está assistindo a esse vídeo, não sei se você está assistindo ao vivo junto conosco ou se está assistindo a gravação em algum momento posterior, mas independente disso tudo, agradeço a você por estar parando um pouquinho das suas atividades para crescer no conhecimento a respeito da oração. Eu estou fazendo essa semana de forma bem especial com a Igreja de Calcaia do Alto, na verdade com o Distrito de Calcaia do Alto, a Igreja de Calcaia, a Igreja da Água Espraiada, a Igreja Jardim das Oliveiras, a Igreja do Monte Verde e a Igreja da Capelinha. São as igrejas sobre as quais eu tenho alguma responsabilidade, tenho trabalhado como pastor, e começamos, na verdade, essa semana, no último sábado, de forma presencial, analisamos dois temas dentro do Evangelho de Lucas e agora, em cada uma das noites dessa semana, estamos tendo a oportunidade de crescer dentro do conhecimento da oração dentro do Evangelho de Lucas. Ontem tivemos a oportunidade de analisar a transfiguração e como dentro do aspecto da transfiguração nós encontramos a oração de forma tão presente, mas ao mesmo tempo posturas tão diferentes de três grupos que ali se encontravam. Se você quer ou não assistiu ao programa de ontem, não assistiu ao sermão de ontem, aí na nossa playlist no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, canal do YouTube, você vai lá em playlists, oração no Evangelho de Lucas, você vai encontrar o tema de ontem. 3 posições em relação à oração. Dá uma olhada porque você vai ser muito abençoado. No capítulo 9 de Lucas, a partir do versículo 10, nós encontramos o texto que nós vamos ler, na verdade, nessa noite. É claro que esse texto, ele representa um milagre operado por Jesus, que é o único milagre que vai aparecer nos 4 evangelhos. Como você sabe, o evangelho de João, ele foi escrito muito tempo depois, é o evangelho mais recente. João escreveu com o propósito de provar uma tese: Jesus Cristo é Deus. Então, ele conta, na verdade, 4 milagres, que ele vai chamar de 4 sinais. Aliás, são 7 sinais, 7 milagres. E o único milagre que ele vai repetir, que vai aparecer nos evangelhos sinóticos, é esse milagre, que é o milagre da primeira multiplicação dos pães. É bem verdade que ele vai ter uma ênfase um pouco diferente. A gente vai ver um pouco disso hoje à noite. Mas esse é o único milagre que é narrado por Marcos, Mateus, Lucas e também por João. Nessa história, nós veremos ao menos 2 orações que foram feitas por Cristo Jesus com propósitos bem diversos, mas ao mesmo tempo teremos a oportunidade de poder crescer nesse contexto. Na verdade, aparecem 3 orações, mas eu quero me dedicar mais tempo em 2 delas, pelo menos. Vamos dar uma olhada aqui no texto? O texto começa com o versículo 10 dizendo assim: Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os levou e retiraram-se para a cidade chamada de Betsaida. Mas as multidões ficaram a saber e seguiram-no. Jesus as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda a multidão sair daqui para poder ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrar comida e pousada, porque aqui estamos num lugar deserto. Jesus, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo a comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimento para toda essa multidão? E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas Jesus disse aos seus discípulos: Façam-lhes sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida, os entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Só até aqui, quero te convidar para fazer uma prece especial comigo. Na sequência, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Obrigado, Pai, por tua palavra. Sabemos que o Senhor quer falar conosco nesse momento. Independente do lugar onde estejamos no mundo, Pai, mas ao estarmos conectados aqui uns com os outros, que o teu Espírito se sinta livre para trabalhar no nosso coração. Qualquer tipo de preocupação, de angústia, tira de nós agora. Mas ajuda-nos a podermos estar focados, totalmente focados no Senhor e ao mesmo tempo na sua palavra. Ajuda-nos,
pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando olhamos para esse texto e precisamos analisá-lo, e eu quero hoje analisar não apenas aquilo que Lucas vai mencionar, mas alguns detalhes que principalmente Mateus e ao mesmo tempo João dão a respeito desse momento vivido por Jesus. Eu quero começar com a narrativa de Mateus. Mateus vai dar alguns detalhes a respeito do pano de fundo desse momento, que podemos unir com o pano de fundo também de Lucas. Mateus vai mencionar que Jesus tinha acabado de receber a notícia de que o seu primo, João Batista, havia sido decapitado por ordem de Herodes. E quando recebeu essa mesma informação, ele retirou-se do local onde ele estava e foi para um lugar deserto à parte. Lucas vai mencionar que esse lugar deserto à parte era nas imediações de Betsaida. Não era exatamente na vila ou na cidade de Betsaida, mas era nas imediações de Betsaida. Jesus foi para poder estar sozinho. Lucas ainda vai mencionar que exatamente antes desse momento acontecer, um outro episódio tinha tido lugar. Jesus tinha enviado os discípulos para poderem pregar o evangelho do reino às pessoas. Os discípulos haviam se dirigido a diversos lugares e haviam operado grandes sinais e prodígios em nome de Cristo Jesus, e agora retornavam. E com esse retorno é que então, você juntando aqui as duas coisas, logo depois do retorno deles, Jesus também recebe a informação de que João Batista havia sido decapitado, então ele vai se retirar para um lugar deserto, mais isolado, próximo de Betsaida. Às vezes, nós passamos por situações que realmente mexem conosco. Nós precisamos nos lembrar que, na perspectiva dos evangelhos, Jesus Cristo é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. E a humanidade de Jesus, em alguns momentos, acaba sendo mencionada nos evangelhos. Lucas é especialista em fazer isso. Ele vai mencionar Jesus triste, Jesus com fome, Jesus com sono, Jesus que entra no barco e vai adormecer. Enfim, ele vai mostrar esse aspecto humano de Jesus. No aspecto humano, Jesus sabia que algo estava por acontecer. Só lembrando que Jesus Cristo sabia que muito em breve ele estaria seguindo para Jerusalém, e que essa viagem seria uma viagem só de ida. E que quando ele chegasse ali em Jerusalém, ele seria preso, seria condenado à morte, seria crucificado. É bem verdade que ele também sabia que ele daria sua vida, mas a retomaria. Mas, ao mesmo tempo, o aspecto humano de Jesus estava realmente aflorando. Não era apenas, acredito que não era apenas o medo, mas ao mesmo tempo aquela insegurança, aquele momento em que, percebendo a maldade de Herodes, e a gente percebe que Herodes, muito provavelmente depois de ter matado João Batista, ele deve ter cometido o pecado contra o Espírito Santo. Ele já não tinha mais paz. Lucas, por exemplo, vai mencionar que ele, quando ouviu falar a respeito de Jesus, ele queria muito ver Jesus porque ele achava que Jesus era João Batista que havia retornado dos mortos. Ele queria ver Jesus não apenas para poder ouvir as mensagens de Jesus, mas para talvez silenciar o próprio Cristo, talvez matá-lo. E Jesus, esse estado de coisas vai mexendo com Jesus. E ele separa, como era o seu costume, quando ele tinha alguma questão que precisava resolver com o Pai, ele separa alguns momentos para que ele possa orar. E com certeza, nesse momento de oração, de forma especial, Jesus estava falando a respeito da sua descida para Jerusalém, do que ele sofreria, da necessidade de forças que ele precisaria no aspecto humano para enfrentar aquelas circunstâncias que estavam adiante dele. O fato é que quando oramos a Deus e pedimos uma intervenção da parte do Senhor, às vezes a resposta que Deus dá é uma resposta bem diferente. Nem sempre a resposta que ele vai dar é uma resposta que vai ser de acordo com aquela que a gente quer. Jesus também sabia disso. E no aspecto humano, nós sabemos que Jesus havia submetido a sua vontade à vontade do Pai. Ele tinha participado de todas as decisões em algum momento da eternidade, antes que a Terra fosse estabelecida, quando o plano da redenção foi construído pela divindade. Pai, Filho e Espírito Santo unidos, criando também o plano da redenção. Entretanto, o que tinha ficado acordado entre eles é que o Pai estaria dirigindo o plano da redenção, enquanto Jesus Cristo estaria responsável por salvar a humanidade, e o Espírito Santo trabalharia no coração das pessoas, ajudando-as no processo de arrependimento dos pecados e de mudança de vida. Portanto, Jesus Cristo, agora, no aspecto humano,
ele vai até a presença do Pai, ele quer estar junto do Pai, e ele está falando sobre o que está por acontecer, e a resposta da oração que ele vai receber da parte do Pai é uma coisa realmente interessantíssima. Antes de poder falar da resposta, deixa eu te dizer que a gente pode já de cara aprender com Cristo Jesus que quando o nosso coração está apertado, angustiado, triste, preocupado, quando nós vemos portas que não se abrem de jeito nenhum, quando a gente está buscando uma resposta da parte de Deus e parece que só o silêncio é o que vem sobre a nossa vida, quando olhamos à nossa volta e a gente até clama e busca, mas parece que a resposta não vem, que o milagre não aparece, que as coisas não têm lugar. A Bíblia vai mencionar que a melhor coisa que podemos fazer é buscar em Deus as respostas e ao mesmo tempo o conforto, o consolo, a força para enfrentar as dificuldades e problemas que estão diante de nós. Aqui está um segredo. Talvez muitas pessoas acabem desistindo da carreira cristã, da caminhada cristã, porque deixam, negligenciam a oração nos momentos de crise. No decorrer desses 24 anos de ministério, eu tenho encontrado tantas pessoas que dizem assim, pastor, eu deixei a igreja porque houve um momento em que eu estava enfrentando uma dificuldade, um problema, eu orei e não consegui ter a resposta. Amigo, nem sempre as respostas virão de forma imediata. Aliás, eu tenho a dizer a você que na minha própria experiência, existem momentos na minha história em que eu orei e coisas aconteceram de forma imediata. Resposta na hora. Gente, isso é o sonho de qualquer pessoa que está buscando a Deus. Mas em 99,9% dos casos, as respostas elas vieram com o tempo. A grande questão é a perseverança que devemos ter no contexto da oração. Jesus estava orando e a resposta que o Pai vai enviar a ele é uma resposta realmente interessante. O Pai vai enviar para ele uma grande multidão. Eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns comentaristas bíblicos mencionam que com certeza ali deveria ter pelo menos umas 15.000 pessoas, isso para contar por baixo. Mas como é que isso pode ser uma resposta para Jesus? Para Jesus que está triste pela morte de João Batista, para Jesus que está angustiado porque ele percebe que o seu tempo de também passar pela morte está chegando, que o sofrimento que ele teria em Jerusalém, a crucificação, a sua morte na cruz, estava se aproximando. E com certeza isso lhe pesava no espírito, como uma multidão de cerca de 15.000 pessoas pode ser resposta à oração. Aquelas pessoas quando chegaram, Mateus vai dar um detalhe mencionando que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. E Jesus se compadeceu grandemente dela e curou todos os seus enfermos. Lucas vai mencionar que ele pregou o evangelho do reino para aquelas pessoas. E você pode imaginar que aquele lugar, que era um lugar deserto, um lugar à parte, como é que aquele lugar estava no final daquele dia? As pessoas curadas, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Você consegue imaginar aquele indivíduo que era mudo e que agora está cantando louvores a Deus? Você pode imaginar aquele indivíduo que é cego e que agora ele está olhando tudo à sua volta e dizendo, eu era cego, agora posso ver. Você pode imaginar aquele indivíduo que era leproso e que tinha que sair enquanto passava próximo de pessoas, gritando imundo, imundo, agora ele dizendo, me dá um abraço porque eu estou curado. Você pode imaginar como é que estão aqueles pais cujos filhos estavam completamente doentes ou perdidos e Jesus os restaurou? A alegria dessas pessoas. Você pode imaginar como o marido e a esposa estão agora quando vem a bênção de Deus chegando para o relacionamento deles, para o lar deles? Quantas bênçãos vieram da parte do Senhor para aquelas pessoas através de Cristo Jesus, como um instrumento. Você consegue perceber o que está acontecendo? É o Pai tentando mostrar para Jesus que aquele lugar deserto, à parte, isolado, representava de alguma forma o nosso planeta, que havia sido contaminado pelas forças espirituais do mal, pela rebelião. Aquelas pessoas que ali chegaram representavam a humanidade perdida, angustiada, cheia de problemas, dificuldades, doenças, possessão demoníaca, enfim, insegurança, sem uma noção do futuro, perdidas em termos de rumo, sem saber o que fazer, como ovelhas sem pastor. E quando Cristo Jesus agora vai trabalhar com essas pessoas, quando chega no final do dia, Jesus olha e ele vê as pessoas felizes, as pessoas com uma vida completamente modificada por terem passado um dia na sua companhia.
Aquilo sim era uma resposta à oração. Era o Pai, de alguma forma, mostrando para Cristo Jesus que enquanto ele estava trabalhando para essas pessoas e mudando a vida delas, aquilo era uma miniatura do que aconteceria numa escala global depois que ele morresse pela humanidade. Que as pessoas poderiam encontrar esperança nele e através da morte dele na cruz do Calvário. Resposta à oração. Uma resposta completamente diferente, com certeza, daquela que Jesus estava pedindo. Ele pedindo talvez consolo, conforto, direcionamento, e o Pai envia uma multidão para que ele pudesse estar junto com eles. A segunda oração, ela vai aparecer no contexto do milagre que Jesus vai operar para todas aquelas pessoas, no contexto da própria multiplicação dos pães. Jesus vai chamar os discípulos e eles vão dizer: Senhor, é melhor mandar esse povo embora, que eles estão aqui o dia inteiro sem comer nada, sem beber nada, daqui a pouco vão começar a passar mal, Senhor. E Jesus vai dizer: não, vamos dar uma refeição para eles. Deem vocês mesmos de comer a eles. Eles disseram: Senhor, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus vai fazer uma breve oração, com tão pouco nas mãos. Ele vai agradecer ao Pai. Quando ele agradece ao Pai, o Pai multiplica aqueles pães e todos comem, e ainda sobram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Essa segunda oração de Jesus nos mostra o que o Pai pode fazer. Você compreende que os recursos do Pai são completamente ilimitados. Estamos falando de cerca de 15 mil pessoas. Estamos falando de tão pouco, 5 pães e 2 peixes, que nas mãos do Pai são suficientes para suprir as necessidades de 15 mil pessoas por baixo. Quando temos dificuldades e problemas, angústias, quando não sabemos o que fazer, ou quando existe algo grande para poder ser feito e nós não somos capazes de fazê-lo, coloque nas mãos do Senhor. Agradeça a Ele por aquilo que Ele lhe deu, porque é interessante que o texto bíblico vai mencionar que Jesus agradeceu ao Pai. E o milagre aconteceu, todos comeram. Hoje você está buscando alguma coisa, precisa que alguma porta seja aberta, precisa de recursos, precisa talvez de uma resposta, precisa que o Pai opere de uma forma extraordinária. Ei, o Pai pode, o Pai tem os recursos, você pode não ter, mas Ele tem. E o que é interessante é que a Bíblia vai mencionar que quando estamos no Pai, eu gosto muito daquela frase que vai aparecer no contexto de Lucas capítulo 15, quando Jesus vai olhar para, vai contar a parábola do filho pródigo, e quando o filho mais velho, ele vem até o pai e diz: Pai, trabalhei para o Senhor durante todos esses anos e tudo que eu queria era um cabrito para poder me alegrar com os meus amigos. O pai vai dizer: mas por que você não pegou? Tudo que é meu é teu. A promessa do pai é de que tudo que é dele é nosso. Então, na verdade, quando vamos com fé na presença dele e pedimos a sua intervenção, pode ter certeza que ele opera. Milagres extraordinários estão vindo, meu querido amigo. Milagres extraordinários estão chegando sobre a minha vida e sobre a sua. Creia nisso, mas tenha a coragem de agradecer mesmo antes de você pedir. Eu quero fazer uma pausa na nossa reflexão e eu gostaria nesse momento de orar junto com você, mas eu quero orar agradecendo pela bênção que o Pai vai enviar sobre a sua vida e sobre a minha. O sermão não está terminando, eu ainda vou te mostrar a terceira oração que foi feita no contexto desse milagre. Mas eu quero agora exercitar com você aquilo que foi a oração de Jesus. Por favor, ore comigo. Senhor Deus, eu estou orando com esse meu amigo, com esse meu irmão, e o Senhor conhece o coração de cada um de nós. As questões que nos angustiam, que nos deixam talvez até mesmo entristecidos, são circunstâncias que nós não somos capazes de poder resolver e que dependemos 100% de Ti. Talvez muitas vezes esse meu irmão, essa minha irmã, eu mesmo, já tenha pedido ao Senhor uma resposta e a resposta não veio. Nós queremos nesse momento, ao invés de pedir, queremos seguir o exemplo de Jesus e queremos Te agradecer. Te agradecer, porque nós temos a certeza de que o Teu milagre já está chegando. E por isso, Pai, nós louvamos o Teu nome, exaltamos o Seu nome por quem o Senhor é. E ao mesmo tempo pelo que o Senhor faz na vida dos Seus filhos. E por aquilo que o Senhor fará. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Nesse contexto, João vai mencionar a terceira oração feita por Jesus. Somente João vai mencionar essa terceira oração, porque João, os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão terminar aqui, esse momento de oração. João vai além.
João vai mencionar que logo depois desse milagre, os discípulos junto com a multidão começaram um movimento para tentar fazer com que Jesus se tornasse rei à força. O Espírito Santo revelou a Jesus aquilo que estava por acontecer. E Jesus vai chamar os discípulos e vai dizer: entrem no barco e atravessem o mar e me esperem do outro lado. Os discípulos tentam falar alguma coisa e Jesus dá uma ordem enfática: entrem no barco, atravessem o mar e eu encontro vocês do outro lado. Jesus nem sequer tinha um barco para poder atravessar. Mas os discípulos obedecem, porque Jesus tem uma autoridade que é extraordinária. Quando eles entram no barco e vão fazer a travessia, Jesus, ao invés de ir ter com a multidão, Jesus sobe o monte. E ele vai passar, dizem alguns comentaristas bíblicos, algo em torno de 7 horas em oração no alto do monte. Por que Jesus vai gastar tantas horas em oração lá em cima? A razão para isso é muito simples. Você se lembra que na terceira tentação de Jesus, nós falamos sobre isso nessa semana. Se você não assistiu a essa mensagem, eu te desafio a dar uma olhada aí no nosso canal, no YouTube. Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo, tem ali uma pasta intitulada Playlist. Se você entrar, tem uma outra pasta que é a oração no Evangelho de Lucas. Ali você vai encontrar uma das mensagens dessa semana que vai mostrar exatamente isso. Que no contexto da última tentação de Jesus, o inimigo vai se aproximar de Jesus e vai dizer: todas as coisas nesse mundo são minhas, e eu dou a quem eu quiser. Então, ajoelhe-se e me adore. Se você fizer isso, eu darei todo o mundo para você. Você não precisa morrer na cruz do Calvário, tem um caminho que é mais curto. O inimigo vai fazer exatamente a mesma coisa agora, mas não de forma pessoal. Não é Satanás de forma direta falando com Jesus. Agora é através da multidão que ele vai tentar Jesus a encontrar um caminho mais curto. Ao invés de morrer na cruz do Calvário, quem sabe tornar-se rei. E Jesus vai subir o monte, vai gastar largas horas em oração. Por quê? Porque tem momentos, meus queridos amigos e irmãos, que tudo que a gente precisa é afinar a visão junto com o Pai. Às vezes a fé fica abalada porque a nossa visão a respeito do que o Pai está fazendo é uma visão curta e limitada. Às vezes, a nossa percepção do que está acontecendo à nossa volta acaba sendo equivocada ou até mesmo acaba se tornando uma situação que é pequena, acaba se tornando maior, exatamente porque a gente não é capaz de poder compreender todas as coisas. Mas o Senhor Deus, ele vai enviar um recado todo especial agora para você e para mim. Tem hora você precisa orar para que a tua visão esteja 100% afinada com a visão do Pai. E Jesus vai passar, creio realmente nisso, algo em torno de 7 horas orando, clamando ao Pai, para que a sua visão esteja afinada com a visão do Pai. Não é fácil trocar o trono ou o trono pela cruz. O mais fácil seria abraçar o trono e o poder do que abraçar a cruz e morrer de forma vergonhosa numa cruz. Mas ele vai agora afinar a visão com o Pai. No final desse período, a visão de Cristo está perfeitamente resolvida, e isso não é uma coisa pequena. E eu digo a você que não é, porque no dia seguinte, por causa dessa visão de Jesus que está muito clara, ele vai confrontar a mesma multidão que queria fazer dele rei, e toda essa multidão vai embora. Chega até o ponto de Jesus olhar para os discípulos e dizer: vocês também querem ir? E Pedro vai responder: Senhor, para quem iríamos se só tu tens as palavras de vida eterna? Os discípulos, apesar de não compreenderem tudo, mas ainda estavam fechados com Jesus. Agora, no final desse terceiro ciclo de oração, que agora é Jesus orando, falando com o Pai, afinando a visão, o Pai vai mostrar a Cristo Jesus, a mais ou menos uns 5 quilômetros da costa, está o barco dos discípulos. Eles estão remando e não saem do lugar, porque tem um vento contrário. E aqui também tem um aspecto que eu queria aproveitar para mencionar para você. Todas as vezes em que a nossa visão não está afinada com a visão de Cristo, e os discípulos estavam profundamente chateados com o que estava acontecendo. Eles achavam que Jesus tinha perdido uma oportunidade extraordinária, porque se ele se tornasse rei, seria muito mais fácil para resolver todos os problemas. E Jesus tinha perdido uma grande oportunidade, isso na visão dos discípulos. Eles estão contrariados em relação a Jesus. Existem momentos em que a resposta de Deus para as nossas expectativas acaba nos frustrando. O que é que você vai fazer diante disso? Nós podemos aprender com a história dos discípulos que toda vez que a gente permite que a frustração venha sobre nós, quando a resposta de Deus é negativa, isso vai fazer com que a gente
Reme, mas não saia do lugar. Pior do que a frustração é você colocar toda a sua energia em algumas coisas e as coisas não andarem, não fluírem, não acontecerem. Nessa altura, Jesus, ele vai agora receber autorização da parte do Pai para que ele vá até os discípulos, e ele vai da forma mais extraordinária, ele vai caminhando sobre as águas. Talvez você vai dizer assim, pastor, nunca ouvi falar de ninguém andando sobre as águas. Bom, talvez a gente nunca tenha tido a oportunidade de poder ouvir falar a respeito disso, porque são poucas as pessoas que gastavam tanto tempo em oração quanto Cristo Jesus. Depois de 7 horas em oração, quando o Pai dá a ordem, quando ele percebe nitidamente que isso fazia parte do plano, do plano do Pai, ele simplesmente obedece. Ele obedece e vai. Que eu fico imaginando como foi o primeiro passo dele sobre as ondas. Quando você olha para um oceano e vê as ondas indo e vindo, e você tomar a decisão de que simplesmente você vai entrar para dentro da água, e na verdade não é para dentro, é para cima da água, vai caminhar em cima dela. Algo que é completamente impossível, humanamente falando. Ele vai caminhando sobre as águas e ele vai encontrar os discípulos que estão perdidos, e naquela mesma noite algumas coisas acontecerão. Ele vai se apresentar aos discípulos como o Salvador da humanidade, o Salvador deles. Eles estão com medo, eles olham para Jesus, eles não conseguem ver Jesus, eles acham que Jesus é um fantasma no meio da madrugada já agora. E enquanto eles estão com medo, gritando, é um fantasma, eu estou falando dos apóstolos do Senhor, aqueles que ele havia chamado, que olham para ele agora e o encaram como se fosse um espírito mau. Às vezes, enquanto estamos passando por provações, principalmente quando não estamos afinados com Deus, até mesmo a resposta que Deus manda para a gente acaba sendo incompreendida. E Jesus vai dizer para eles, filhos, calma, sou eu. Mesmo assim, os discípulos não creem. É Pedro quem vai tomar a iniciativa agora e vai dizer, Jesus, se é você, manda que eu vá até o Senhor caminhando sobre as águas. E Jesus vai dizer, venha. Tem hora que a gente tem necessidade de poder sentir Deus mais de perto. E o que eu acho interessante é que Pedro está provando o Senhor. Senhor, eu quero também ter essa experiência. Aí você vai dizer, mas ele acabou desviando o olhar de Jesus e afundou. E isso tudo é verdade. Jesus o levantou de volta. Eles entraram juntos no barco, mas uma coisa é fato, ele caminhou em cima da água. Os outros 11 ficaram dentro do barco. Dos 12, o único que teve coragem de ir na direção de Deus e que teve uma história extraordinária para contar foi Pedro. Eu quase imagino, alguns anos mais tarde, Pedro fazendo um sermão e perguntando, talvez na abertura do sermão, na introdução do sermão, ele perguntando, quantos de vocês já caminharam sobre as águas? Por favor, levantem as mãos. Ninguém. Bom, eu já caminhei. Ele construiu uma história com o Senhor. Quando num momento de crise, porque a visão dele em relação àquilo que Jesus estava fazendo estava distorcida, ele não compreendia o que o Senhor estava fazendo, ele achava que o Senhor estava perdendo uma oportunidade, mas ele conhecia o Senhor. Então, mesmo numa hora de crise, ele vai dizer, Senhor, se é o Senhor, me permita ir aí. Eu quero ter essa experiência com o Senhor. Cada vez que você busca uma experiência íntima com o Senhor responde. Porque ele está próximo de nós, ele não está distante. Você compreendeu essas 3 orações? Talvez hoje haja alguém que está sofrendo por causa das perdas dessa vida. Como Jesus estava no começo dessa história. Jesus vai tomar uma decisão. Eu vou resolver o meu luto e as minhas preocupações em oração com o Pai. Talvez haja alguém que está precisando de alguma coisa física. Comida, dinheiro, uma cura, não sei o quê. Bom, quando Jesus Cristo precisou disso, ele foi até o Pai e recebeu da parte do Pai o que estava buscando. Talvez haja alguém que não está compreendendo aquilo que está acontecendo à sua volta. Tem dificuldade de poder afinar a visão, percebe que a sua visão está distorcida em relação à visão do Pai. Eu te desafio a fazer a mesma coisa que Jesus fez. Vá ao Pai, ore a Ele. Saiba que Ele vai te responder. Talvez você precise de um tempo um pouco mais junto com o Senhor. Lembre-se que o próprio Cristo passou algo em torno de 7 horas na presença do Pai para poder entender tudo isso. Mas ao entender, ele sai como um instrumento do Pai para poder abençoar aqueles que estão à sua volta. É isso que Deus quer para você e para mim. Nessa semana, o que estamos buscando através dessa semana de oração não é apenas mostrar para você conceitos abstratos. Eu estou mostrando para você situações do cotidiano, da vida de Jesus, bem como dos discípulos, aonde a oração foi crucial para que as circunstâncias fossem modificadas.
Hoje, portanto, independente das circunstâncias que você enfrenta, ore a Deus, clame a Ele e com certeza Ele responderá. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos do teu amor, da tua compaixão e ao mesmo tempo dos planos e sonhos que o Senhor tem para cada um de nós. Nós queremos, Senhor, orar em todas as circunstâncias, assim como Jesus o fez, quando tristes ou talvez angustiados, quando em necessidades, quando precisamos de uma visão mais clara a respeito do que fazer. Queremos seguir as orientações de Jesus. Ajuda-nos a viver dessa forma, seguindo o exemplo de Cristo e alcançando vitórias. Pai, eu oro ainda com esse meu amigo, com esse meu irmão, com essa minha irmã, que está buscando uma resposta da tua parte nessa semana. Por favor, Senhor, responda de acordo com a tua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado por ter estado conosco. Não sai ainda. Deixa eu aproveitar e te dizer, te incentivar. Envie o link dessa mensagem para todas as pessoas, todos os seus contatos. Eu tenho a certeza de que Deus vai te abençoar de forma grandiosa. E quem sabe essas pessoas que receberão esse link terão a oportunidade também de crescer no conhecimento de Deus e talvez encontrar as respostas que estão buscando da parte do Senhor. Portanto, compartilhe. Você será abençoado e as outras pessoas também. Deus te abençoe. Até amanhã.